Oi, boa noite, tudo bem com você? Que tal a gente hoje falar sobre como usar os desenhos animados a favor da educação e do temperamento dos nossos filhos? Hoje estarei com o Padre Wesley falando acerca de o que a gente precisa pensar na hora em que vamos deixar os nossos filhos assistir os desenhos animados. Mais do que isso, o que a gente precisa fazer efetivamente. Eu aqui em casa confesso que em um momento ou outro meus meninos têm acesso aos televisores, mas eu tento fazer com que este hábito também seja aproveitado de uma forma virtuosa, de uma forma que contribua para a educação que eu mesma emprego para eles, né? Uma educação que os prepara para o mundo, que os prepara para ver o mundo com os olhos cristãos. E eu quero convidar aqui, chamar o Padre Wesley. Tudo bem, Padre? Deixa eu ver aqui se o senhor já está aqui com a gente. Deixa eu te chamar. Convidar o Padre Wesley para que ele nos ajude a refletir se de fato pode ser útil. Oi, Padre! Opa! Sua bênção, tudo bem com o senhor? Deixa eu abençoe, tudo bem? Tem uma toalha ali atrás. Tanto tempo que eu não te vejo. Eu também estava com saudade de você, Fernandinha. Hoje foi bom matar a saudade, pegar uma direção espiritual do programa, conversar com o Senhor. E acabou que a gente não preparou bem a live. Vamos começar a partilhar, então? Não preparamos sim. Preparamos, falamos mais da gente, mais da vida, mais do programa, mas falamos sobre a educação dos nossos filhos, o que a gente pode fazer de bom por eles, inclusive usando dos eletrônicos também. Não somente dos eletrônicos, mas dos desenhos animados em específico, né? Isso é pura verdade. Padre, uma coisa que eu tenho percebido, assim, o quanto que nós que buscamos a verdadeira educação para os nossos filhos, às vezes ficamos receosos do que oferecer, do que não oferecer. E é claro que nós entendemos que os desenhos animados, eles não são adequados em ritmo, eles não respeitam bem a natureza dos nossos pequenos e a idade ali, o ritmo cognitivo, né, que eles precisam para poder compreender melhor. Mas é um fato de que isso está presente no nosso meio. Desde a minha geração, né, nós já gostávamos de assistir desenhos animados. E a gente percebe que a gente nunca foi muito bem instruído, né, sobre como assistir os desenhos animados. E a gente ficava ali assistindo aquilo de uma forma totalmente livre, sem muito compromisso com aquilo. E hoje o que eu tenho gostado de perceber é que essa preocupação dos pais acerca de entrego ou não entrego, deixo assistir ou não deixo assistir, causa uma certa preocupação que precisa ser ordenada, orientada. Porque senão a gente acha que simplesmente tirar tudo é o melhor caminho e que nossos filhos não podem ter acesso de forma alguma. Mas percebemos, inclusive nas festas de aniversário, inclusive nas roupinhas que eles gostam de usar, que isso faz parte da realidade hoje, né? Faz parte deste tempo em que estamos vivendo. O que eu gostaria de ajudar nesta live as mães a perceber é que essa nossa preocupação precisa nos atentar à urgência que temos em educar os nossos filhos acerca de tudo aquilo que nós estamos vivendo na nossa realidade, com as experiências humanas, com as experiências em casa, com os fatos que acontecem fora da nossa casa, que está acontecendo até mesmo na criação, o que está acontecendo hoje na natureza, as reações da natureza. A gente já não consegue mais ter tão categorizado ali os aspectos do inverno, da primavera, do outono, e tudo isso tem sofrido por essa alteração do homem. Então eu uso muito de tudo isso, de todas essas realidades, a favor da educação dos meus pequenos. Né? E eu acredito que tem mães que podem hoje estar preocupadas sem saber o que fazer
E o meu desejo é partilhar sobre isso. O senhor acha, padre, errado essa perspectiva de usar dos desenhos animados também, usar de tudo isso que está acontecendo, já envolvendo as crianças nisso, ou o senhor acha que seria imprudente? Imprudente que tu fala tirar, assim, não deixá-los ver? Se o senhor acha imprudente usar disso também na nossa Ah, não. educação, uma vez que todo esse aspecto todo esse contexto que eu estou narrando para o senhor, de que eles estão, faz parte da realidade, eles estão expostos de alguma maneira, e a gente sabe que nem tudo respeita ali o ritmo da criança, aquilo que de fato elas necessitam, a linguagem adequada, mas utilizar-se disso também a favor da educação deles e sem tentar fazer assim, o maior esforço para eliminar 100%. A imprudência que eu falo é de não eliminar 100%, né? Sabemos que é bom que eles tenham acesso cada vez menos. Inclusive, não sei se o senhor tomou, aliás, o senhor tomou nota que a gente conversou sobre isso, daquela pesquisa que teve falando sobre a diminuição do QI das crianças em relação aos seus pais, né? O quanto que é prejudicial. E nessa pesquisa eu achei interessante que um termo que ele utilizou foi da orgia digital. E aqui eu percebo o quanto que ele quis explicitar para a gente, inclusive usando este termo, de que o vício, o problema, o uso desordenado tem sido com certeza prejudicial. Mas a abordagem que eu quero trazer hoje não é uma apologia ao uso dos desenhos animados, mas existem os desenhos animados, nossos filhos estão expostos a isso, e eu gostaria de ajudar aos pais que acabam tendo este recurso também na realidade dos filhos a perceber como usar isso a favor da educação. O que o senhor acha disso, padre? Olha, eu acho que a grande chave aí é o desenvolvimento dos critérios. Eu acho que permitir com que os filhos tenham um livre acesso a desenhos sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de critério, isso sim é uma imprudência. E isso sim é Sim. submetê-los a que eles tenham um final ruim, que é a perca da inteligência, que é a perca da sabedoria, que é a perca do QI. Né? Uhum. Transformá-los ele realmente em sujeitinhos desprovidos de uma capacidade intelectiva. Isso é bem verdade. Mas é necessário que o pai tenha critérios. Esse é a chave, sabe? Essa é a chave, Sim. porque eu lembro que quando saiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu estava no seminário, e aí, assim, como coisas novas, eu comecei a ler, né? Então, eu li muitas vezes. E eu lembro que um padre, que eu estava fazendo pastoral com ele, esse padre, ele chegou numa homilia e proibiu. Ele falou assim, não, porque aquilo é magia, porque Deus não gosta, e aquilo vai contra os ensinamentos da igreja. Mas aí, o que ele fez? Ele pegou, ele sabia que eu estava lendo, e falou assim, ó, qualquer dúvida, pergunte ao seminarista, porque ele vai te ajudar. E aí, assim, ele proíbe, mas acaba pedindo o pessoal vir falar comigo, né? Eu achei aquilo engraçado e constrangedor ao mesmo tempo, né? Mas Proíbe assim, sem conhecimento de causa, talvez. pois é, aí daí eu perguntei a ele assim, mas padre, tu proíbe desse jeito? O senhor tem aí, né, autoridade de proibir, porque tu é padre e tudo mais, mas o senhor leu? Disse, não, eu não vou ler essas coisas não, porque eu tenho mais coisa que fazer. Eu falei assim, pois é, padre, o negócio é o seguinte, ali fala de magia, mas eu acho que qualquer criança de 8 anos, ela consegue distinguir o que é uma realidade e o que é uma magia. Ela pode até brincar usando o seu imaginário de uma magia e tudo mais. Hum. Mas tá, e se a criança não sabe distinguir isso, é a hora que os pais entram para exatamente dar os critérios e situá-los numa realidade de explicar aquilo que é muito básico, sabe? Eu acho que critério está muito disso, né? Você pega um filme e do filme você se prontifica a ensinar certas coisas. Olha, Sim. é fato, não existe manual
de maternidade e paternidade. Existe o agir na circunstância. E eu acho que a circunstância, não a circunstância de ambiente externo, mas a circunstância de personalidade do próprio filho. O pai e a mãe, olhando para isso, olhando para o mundo, olhando para os desenhos que ali estão, para os filmes, para os seriados, olhando para o filme, olha, é o mínimo que se espera de um pai que ele, tendo conhecimento dessa realidade, ele desenvolva critérios de educação, critérios educacionais, para saber orientar o filho. Né? Eu aprendi isso assim. Meus pais não fizeram isso, mas na prática, na vida de padre, eu conheci, tem uma amiga minha, a Keila. A Keila, eu já tinha visto, eu gostei muito de um seriado, ele já é antigo, já tem um certo tempo, chamado Gilmore Girls, que é a história da mãe da filha. Aqui no Brasil chegou com o nome de Tal Mãe, Tal Filha. Uhum. Passava no SBT, mas aí depois ficou muito famoso e tudo mais. E eu já tinha falado desse seriado para ela, assim, olha, seria interessante de você ver esse seriado com a tua filha. Beleza, ela fez exatamente isso, viu o seriado todinho. E ali, o que ela fez? Ela via o seriado com ela, via partes positivas e partes negativas, estabelecia critérios e efetivava uma educação. Dava ali aquilo que era contribuição para o crescimento da filha. Aquilo foi de uma riqueza tão grande para elas duas, porque ela não fez só isso com esse seriado. Ela faz isso com todos os filmes que aparecem. Todos os filmes que são para crianças, e tem ainda na faixa etária dos seus 8 a 17 anos, ela permite que ela veja, ela permite que a filha dela veja, e ela assiste junto. Exatamente para chegar e efetivar ali uma conversa, abrir o diálogo, sabe? Tá, mas eu sei, eu, Padre Wesley, sei que esse exemplo aqui é um exemplo ideal. Sim. E que esta minha amiga, ela tem um diferencial no que se refere à educação da própria filha. Ela tem um engajamento a mais com isso. Então, ela estabelece critérios. Eu sei que, na realidade, nós estamos já lidando com pais que estão exatamente desprovidos de uma certa inteligência. E que eles já foram educados a verem a vida sem critérios. E hoje eles têm filhos. E como é que eles vão passar critérios para esses filhos? Porque eles realmente acham que a magia existe. Sim. Eles realmente acham que existe um Harry Potter. Então, eles praticamente estão ali também precisando de critérios. Eles falam para os filhos, meu filho, não assista Harry Potter, porque no fundo dá a impressão que eles também acreditam. E aí você vê que a educação acaba chegando na mão de outras pessoas. Porque se terceiriza. Né? Então, tudo bem, nada contra ao padre Paulo Ricardo, pelo amor de Deus, ele dá uma contribuição fantástica para o mundo, né? Eu acho que o universo chamado Brasil seria um pouco pior se não tivesse o padre Paulo Ricardo aí nos dando exatamente critérios, né? Bem, então, não assistam Senhor dos Anéis, não presta. A pessoa nunca leu, nunca viu o filme. Mas bastou o padre Paulo Ricardo falar que é bom, então meu filho pode assistir. Verdade. Mas assim, isso também, exato. Não é porque o padre falou que eu falo assim, então tá liberado, você pode assistir. Mas o que você vai contribuir no olhar do teu filho na hora que ele vai assistir? Só porque o padre disse que pode. Os critérios, e aqui essa é a importância e o tema central desta live, né? Como ajudar os nossos filhos, como usar dos desenhos animados a favor deles, dessa ficção. Não é simplesmente ver, agora o After School fez uma lista de desenhos animados e ok, esses aqui eu vou deixar meu filho assistir. Não é entregar para os nossos filhos isso aleatoriamente ou simplesmente com aquela tarjazinha, né, até que colocam agora livre, 12 anos, 10 anos, 18 anos. Não é aquilo ali que vai determinar se meu filho pode assistir ou não.
mas é o olhar que eu consigo dar ao meu filho para que ele veja aquilo ou não, e perceber se aquilo ali está colaborando ou não no processo educativo que eu estou conduzindo, no qual eu estou conduzindo meu filho, certo? Perfeito, perfeito. Porque assim, nesse seriado ao qual me refiro, Tal Mãe, Tal Filha, tinha ali certas situações que não eram exemplos. Não era. Era uma mãe que muitas vezes se tornava muito. Que tinha uma permissão muito laxa, em Uhum, que, em dados momentos, elas pareciam duas amigas. uhum, Era nesse momento que aquela amiga minha chegava para Mel, que era filha dela, e já falava assim: Olha, sou tua mãe, viu? Tu me respeita. E isso aí que tu tá vendo tá errado. Então, assim, ela aproveitava aquele fato, aquela cena, e uhum. começava a recriar aquela cena, a ressignificar aquela cena. É uma ficção, tem ali uma intenção, mas ela dava uma outra roupagem educativa. E isso é de uma serventia magnífica. Isso é de uma Exato. serventia formidável, porque você parte da circunstância, você parte daquilo que tem. Né? E aí, assim, pode parecer pesado aqui falar de que há pessoas desprovidas de inteligência, porque há. Isso aqui não é maldade, Uhum. não. Isso aqui é constatação mesmo de uma realidade. E é necessário, eu acho que a gente já chegou num ponto em que nós temos que dar critérios não só para a educação dos filhos, mas os pais precisam ser educados a educarem. É Porque verdade. eles já foram criados sem referência, sem critérios. Então, é natural que eles fiquem perdidos. Sim. É natural que eles não tenham aí uma visão crítica da realidade. Eles acabam sendo vítimas Vítima. entre aspas, tá? Vítimas entre Sim. aspas, tá bem? É, porque tem Bem, responsabilidade, né? Bem. exatamente, bem entre aspas aqui. É. Então, porque a gente sabe que a gente não é tão vítima assim. Eu, Padre Wesley, sou testemunha de jovens mães, e eu posso aqui, eu não tenho um dedo para contar, jovens mães que ao se depararem com o desafio de educar os filhos, começam a estabelecer critérios concretos para si e para os filhos. Sim. Para dizer que, assim, o entre aspas aqui na dimensão de vítimas tem que ser colocado assim, muito entre aspas. É. Porque basta você ter um pouquinho de noção da realidade, de como o mundo está, que você vai procurar estabelecer seus critérios. Né? Então, aqui no Instagram, tem muita mãe que desenvolveu páginas exatamente porque foram, estudaram e se veem na necessidade de partilhar os seus próprios estudos, seus próprios conhecimentos com outras mães, sabe? Mas porque Até estudaram, por porque foram lá. cumplicidade. Exato, foram Perfeito, lá, buscaram, exatamente. mas sabe que, como ela não sabia, muitas outras não sabem. É isso que está acontecendo, esse movimento, esse grande boom no Instagram, de tantas mães partilhando experiências. Porque a verdade é que as mães da nossa geração vieram desprovidas desses critérios, vieram desprovidas dessa condução dos seus pais, porque já estavam saindo para trabalhar, porque apostaram na inocência do próximo, né? Não sabiam ali o movimento real que estava acontecendo, e hoje a gente consegue. Está palpável, né, a trama que está acontecendo para roubar os nossos filhos dos princípios, da verdade, da beleza. Então hoje a gente está tendo um pouco mais de força para isso, mas a gente sabe que tem muitas colegas como nós, da nossa geração, né? Colegas, assim, muitas pessoas da nossa geração que falam assim, nossa, elas de fato não sabem o que fazem. Vamos partilhar, vamos criar este movimento. E quando o senhor estava falando do exemplo, né, deste seriado, onde a sua amiga, a Keila, percebia ali os fatos que aconteciam e usava disso a sua realidade, ela estava percebendo as experiências humanas, que é matéria-prima da educação. Perfeito. E toda a Exatamente. experiência humana, tudo aquilo que é impresso na arte
da contracenação, da encenação, das ficções, dos filmes, dos desenhos, das próprias histórias, tudo aquilo imprime nos personagens um ânimo, uma alma. E a alma só pode ser humana. Então, eles imprimem ali características reais, de fatos reais que acontecem entre os seres humanos, e que a gente pode, com aquilo ali, usar para falar com os nossos filhos. Vamos lá, a gente estuda, a gente vê a teoria, a gente vai conversando sobre isso, mas vamos ver a prática. Ajudar os nossos filhos a ver e perceber aquilo que é bom, aquilo que pode ser feito, aliar aquilo aos nossos princípios. Essa é a forma de usar isso ao nosso favor. Conduzir a medida adequada dos filhos naquilo em que eles já estão capazes de receber, para assistir aqueles desenhos acerca de um olhar cristão, de um olhar que busca o princípio da verdade. Porque em todas as experiências humanas teremos pontos bons e pontos negativos. Mas se eu pego aquilo ali e ajudo o meu filho a ver da perspectiva cristã, eu dou para ele a busca daquela verdade acerca do que eu estou conduzindo. Por isso essa necessidade, como o senhor disse, de sairmos desse vitimismo e nos responsabilizarmos pelo que os nossos filhos estão assistindo, ajudar aquilo na educação dele com responsabilidade e falar assim, olha, eu vou até além, assim, tanto quanto assistir junto com a criança, assistir um pouco de tudo aquilo que ele vê o tempo todo, porque assim, um dos riscos, eu deixo assistindo e daqui a pouco está assistindo outra coisa, daqui a pouco está vendo outra coisa. Delimitar um tempo e dizer porquê, esclarecer para a criança. O meu mais novo aqui tem 6 anos, vai completar 7 em janeiro ainda. Ele já sabe o tempo que ele tem para assistir de televisão, por que é só aquele tempo, quais os desenhos que ele pode assistir. Quando ele quer assistir um novo, ele vira, mãe, eu quero assistir esse aqui, eu posso? Não, meu filho, ainda não, porque hoje eu não posso ver com você e aí eu não sei se esse daqui tá legal. Por quê? Ah, tem a tarjazinha de livre, mãe. Não, mas eu preciso ver contigo. Porque aí eu vou começando a orientar. Tá vendo este personagem? Tá vendo aquele? Olha só o que está acontecendo. Olha aqui o que isso aqui está sugerindo. Nossa, eu pego alguns princípios da nossa liturgia, do que a gente aprende, né, que a gente estuda sobre a liturgia em casa, e vou colocando naqueles personagens e depois falo assim, agora você pode assistir esse desenho. Eu preparo meu filho para qual olhar que ele vai orientar para aquele desenho animado, e aí eu sei que daquele desenho ele pode assistir determinados horários. Mas tem que ser um diálogo aberto. Ele entender por que que ele não pode assistir ou por que que ele pode assistir, como ele pode assistir. Não é? Isso é você oferecer critérios para a criança e você assumir com responsabilidade essa condução. Mas isso dá trabalho, né? Dá trabalho. O problema é que muitas vezes, infelizmente, às vezes falta protagonismo dos pais e falta se envolver, né? Tu falou aí da questão da responsabilidade, né? Essa responsabilidade, desde que eu entendi um pouco da raiz da palavra responsabilidade, que tem muito, eu acho que eu fico repetindo isso quase sempre que eu abro a boca para falar em algum lugar, porque isso realmente é uma grande urgência da nossa vida. A responsabilidade que é exatamente você responder à vida. É a capacidade de você dar respostas. E dar uma resposta adequada ao processo educacional é você estabelecer esses critérios e é também você acompanhar, sabe? É você estar ali perto, é você se envolver. Essa participação educativa, essa participação da vida dos filhos, claro que isso dá trabalho. Formar uma pessoa, delinear uma personalidade, arraigar um caráter, lapidar temperamentos, é claro que isso dá trabalho. Mas é teu filho, é tua filha, sabe? Como tem um livro, né, que é de um psicólogo aí que fala assim, acho que o título é assim, me eduquem, por favor, me eduquem, né? Eu preciso ser educado. Olha para mim, me eduque. E às vezes a gente percebe que, é claro,
existe todo um processo, uma bola de neve que foi se criando, né? Os pais que não foram educados e agora se veem na... Filhos que não foram educados agora são pais e começam a não ter esses critérios de educação. Isso é um grande problema. Então, se envolver não tem como. Não tem como. Pensar no processo educativo sem... Desculpa, me ligaram aqui. Não tem como exercer um processo educativo sem se envolver. É verdade. Não tem como. Isso é um absurdo. Uma das coisas que eu tenho, assim, muita lembrança da minha adolescência, e até um pouco antes, era sexta-feira, era dia que meu pai tirava para sentar comigo meu irmão do meio. Então, sexta-feira, eu tinha que dar para ele um resumo do que estava rolando, sabe? E ele sabia que eu tinha dificuldade em matemática. Então, sexta-feira era o dia que ele tinha para... Vamos acertar isso, deixa eu ver essa parada aqui que você fez, que ele deixou de fazer. E eu tinha que apresentar para ele um relatorinho lá. Ele era chulei. Não era só dar para eles dar para ele o que eu já tinha feito. Não, tinha que estar tudo organizadinho assim, sabe? E isso eu via tanta preocupação que meu pai tinha de estar comigo. Sabe? Ele sentava lá do meu lado e ia trabalhando junto comigo. Entende? E isso é uma dificuldade hoje, porque a gente realmente não traz isso de casa. Né? Mas eu volto a falar sobre essa questão do processo educacional, né? Que precisa ser visto muito dentro dessa realidade de responder, de Responder à responsabilidade. vida. Isso, porque o filho é uma vocação. Entendeu? É como assim, o princípio vocacional é alguém que chama. Sempre a gente entende que é Deus que chama. Tudo bem, em certo sentido foi Deus que chamou você a ser mãe e ser pai. Mas o próprio filho, é ele que te chama, é ele que te convoca. Né? Mãe, me educa. E se o filho está te chamando, tu tem que responder. E essa resposta tem que ser uma resposta baseada no amor, tem que ser essa resposta baseada no engajamento, sabe? Por quê? Porque aí eu entro aqui em outro aspecto que eu acho muito importante aqui a gente mencionar. Qual é a finalidade desses critérios? Qual é a finalidade de enganjar-se na educação dos filhos, de responder com uma capacidade de responsabilidade? É porque a gente tem o desafio, os pais e as mães. E eu me coloco aqui como um padre também, que, de um certo modo, participo desse processo educativo. Nós temos que ter em mente de que se tem que educar um ser humano para a liberdade. Exato. A gente não pode, de modo algum, deixar de lado essa finalidade de não criar um ser humano para que ele seja livre e que ele saiba lidar com essa liberdade. Exato. Então, trabalhar aspecto de caráter, trabalhar o filho para que ele tenha desenvolvimento interior e exterior, trabalhar ele para que ele tenha noção de temperamento, trabalhar ele para a vida. Se tu não tem esse exercício de trabalhar teu filho para a vida, você está prestando um desserviço à humanidade. É verdade. E a liberdade é o que mais conta, porque se tu proíbe, essa proibição dura até tu ter domínio sobre ele. Isso a longo prazo não funciona. Definitivamente não funciona. É necessário criar o filho para que ele tenha. Por isso que eu estou assim. Eu acho que o nome dessa live podia ser critérios. Que são eles os balizadores de uma boa vida orientada. Boa vida que eu falo, neném, boa vida em relação a perspectivas bem materiais. Viver, né? Isso é do bem viver. Né? É dar critérios para que o filho possa ter liberdade. O maior bem da pessoa humana. Né? A maior conquista da pessoa humana. E estamos ouvindo sempre que a liberdade não se dá sem a verdade.
E é isso aqui que nós estamos querendo. É este o principal critério do qual nós estamos falando que é necessário dar aos nossos filhos para que eles, com liberdade, assistam determinados desenhos, né? Determinados desenhos, os desenhos que você determina para eles. O desenho que você sugere para eles, assista, porque está na realidade dele, você não precisa fugir da realidade para que você esteja na verdade. É buscar a verdade na realidade. E aqui a gente não vai poder negar e proteger os nossos filhos de todas as incidências que vão acontecer. Há pouco tempo eu dei um testemunho com uma pessoa que eu estava dando consultoria, né, do programa, falando assim, meu filho, Pedro Miguel, de 11 anos, virou para mim e falou assim, mãe, eu nunca fui tão evangelizado na vida. Quando voltar para a escola, meus amigos não vão me reconhecer. Eu falei, e isso no período da pandemia. Mas como assim, meu filho? A gente sempre rezou, a gente sempre leu sobre o evangelho, a gente sempre conversou. Não, mãe, mas nesse tempo aqui, ou eu estou brincando com meu irmão, ou a gente está em casa, ou eu estou com a senhora, e a gente conversa, e daqui a pouco nosso assunto sempre acaba em Deus. Então, assim, o que ele percebeu com isso? Que as experiências das quais ele estava se alimentando estavam preparando para quando voltasse para a escola, eu não vou estar do mesmo jeito. Os meus amigos não vão me reconhecer. Eu gostei dessa frase, os meus amigos não vão me reconhecer. Ele está recebendo ferramentas e aquilo que ele está recebendo, ele está vinculando com as experiências que ele tinha na escola. Ele está vinculando com aquilo que ele observava nos amigos e fala assim, não vai ser do mesmo jeito. À medida em que a gente entrega isso para os nossos filhos, a busca da verdade, a palavra de Deus, que a gente vai falando para eles os critérios, mostrando o mundo, eles vão tendo capacidade de falar assim, quando eu voltar para o mundo, eu sei o que eu devo fazer. Quando eu estiver lá, eu sei o que eu devo procurar. Porque quando a gente não tem esse apoio dessas experiências, quando a gente não tem, não tem essa troca com os nossos filhos, a gente não consegue entrar na realidade deles. Então fica distante aquilo que eles vivem daquilo que nós estamos pregando para eles. Então, eu acho que muitos desenhos animados, essa oportunidade que os pais têm de sentar com o filho para assistir, é uma ótima chave de relacionamento, onde você começa a perceber qual é a linguagem do seu filho, e seu filho vendo que você está assistindo aquilo com ele, ele vai ter uma melhor abertura para você, de falar assim, bom, ela não é tão quadrada assim, né? Ela não está tão alheia. Então, não obstante, eu uso personagens dos desenhos animados para dar exemplos para eles na alfabetização, na catequização, quando eu vou catequizá-los, fazer ali para eles o estudo. Lembra aquele personagem? Então, era nisso aqui que Jesus estava falando aqui agora. Então, torna concreto para eles, porque traz ali as experiências. E eu estava estudando, você sabe que a gente está fazendo o curso, né? Que a gente está desenvolvendo, mas a gente já fez agora as inscrições do curso dos temperamentos. E eu estava vendo que o ser humano, eu estou tentando lembrar qual livro que foi que eu li, porque eu li vários livros para fazer este curso. Mas que o ser humano, ele precisa das experiências. Ele necessita das experiências, mas ele não necessita experimentar tudo. Ele está na expectativa dela. Se eu entrego para ele as experiências, aquilo vai saciando ele nessa necessidade de experiência e vai dando para ele recursos de saber aquilo que ele vai experimentar e aquilo que ele não vai experimentar. Então, nisso daqui também a gente vai ajudando nessa formação, nessa construção. Claro, gente, sem dúvidas que os livros são infinitamente melhores, porque o livro vai respeitar o tempo da criança, vai respeitar a linguagem dela, vai respeitar a construção do imaginário dela de uma forma muito mais purificada. Mas, se o seu filho assiste desenho animado, se você reserva para ele este tempo, faça por gentileza. A função, assuma a responsabilidade de acompanhar, dando critérios, dando princípios para o seu filho. E aqui, padre, eu quero aproveitar e trazer assim, qual é o pano de fundo destes princípios, do qual os pais podem sempre se utilizar. Mais do que buscar o temperamento, que nós já vamos entrar neste tema, porque é o objetivo da live, mas é você perceber que tudo aquilo que o homem exprime,
quando ele vai colocar alma em alguma coisa, ele exprime ali a realidade do homem. E na nossa realidade, a gente vai sempre deparar com a nossa origem, do bem que somos, a queda do homem e a redenção. Então, toda literatura, toda ficção, toda arte, ouso dizer que toda arte, inclusive as músicas, tem o seu ponto ápice, o seu ponto final, as pinturas, tudo aquilo que você vai ver que o homem está expressando o seu interior, ele vai colocar este ponto: origem, queda e redenção. Então, o que você precisa ajudar o seu filho a construir é esta busca, a busca da redenção. Se o desenho animado, de repente, não apresenta isso, você fala assim: meu filho, mas olha só, e se ele fizesse assim? E a superação disso? Como que você imagina este mesmo personagem sendo diferente? Aqui você vai estar dando para ele o critério da liberdade, não é? Vai estar falando para ele que o personagem poderia fazer alguma coisa. E nós estamos sempre na potência de algo, ou positivo ou negativo. E ali nessas expressões, nessas experiências dos filmes, dos desenhos animados, o personagem também está nessa posição. Nele tem uma potência. E se o desenho talvez não explorou isso, você, quanto pai, pode dar para o seu filho essa percepção. Qual é a possibilidade? O que esse personagem poderia fazer agora? O que a gente pode aprender com o que esse personagem fez? E esses critérios vão te conduzindo a outros. Porque a partir do momento em que você se obriga, né, se coloca nessa posição de assistir aquilo, buscando a verdade e buscando essa essência do homem, que é origem, queda e redenção, vai abrindo um mar de possibilidades que você vai se encantar na hora que você estiver assistindo o desenho. Cara, verdade. Essa questão das possibilidades, né, das potencialidades. Acho que o ser humano, ele é ser humano porque ele está sempre em potência. Se ele fosse ato, ele estava lascado. Que bom que a gente está sempre em potência. Que bom que a gente tem sempre possibilidades. Isso é óbvio, né? Na condição humana isso é óbvio, mas não é para todos. Não é óbvio para todo mundo. É necessário que exista toda uma intencionalidade por detrás dos pais para que possam direcionar os filhos para essa potencialidade, né? Perceber que eles não são e precisam ser. Eles não são e precisam ser. E a ajuda dos pais aí, ela é necessária, né, para desenvolver isso. E aí a gente chega num ponto a entender como que isso na constituição humana, na realidade humana, é tão forte. É tão forte a gente se dar, a gente perceber que essas potencialidades é o que faz a gente ser gente. Um ser humano sem possibilidades, praticamente, ele é um ser humano sem esperança, sem visão de amanhã. Pegou o homem e coloca na caixinha. Exatamente, isso é um problema. Eu gosto muito de um perfil aqui que fala que é educar para o céu. Né? Essa educação para o céu é exatamente de você dar o rumo. Né? Tu vai levar teu filho para o céu? Talvez, mas ele tem que buscar o caminho do céu. E para isso, ele precisa ser educado. Né? E aí é engraçado, porque... Engraçado não, é triste pra caramba. Porque, assim, às vezes a gente precisa entender essa dimensão da inteligência, né? Criar pessoas inteligentes. O mundo carece de pessoas inteligentes. Que é até um pouco diferente, aqui faço tipo uma contraposição entre a dimensão de razão e da inteligência, ainda que as duas sejam necessárias, porque a razão, basicamente, ela é orientada para que você possa medir a realidade. Então, a minha razão, ela tão somente vai mensurar o que está acontecendo aqui na realidade. Entende? Então, eu olho para a Fernanda, estou vendo que a Fernanda é uma mulher,
Eu posso aqui chutar a idade, a gente está aqui pelo Instagram, eu estou vendo tudo isso aqui, né, nesses moldes. Aí a Fernanda é mãe, a Fernanda é esposa, beleza, mas isso é que eu estou mensurando aqui com o que meus olhos podem ver, com a minha É uma razão. forma muito medíocre, né? É só É, a forma. é só forma, é superficial, isso. Às Sim. vezes a gente entende que, não, fulano é muito racional. Não, ele só está medindo a realidade, né? Tem o Uhum. cabelo dessa cor, ela está usando batom, tem aí um fone, tem umas paradas aí atrás, beleza. Mas usar a inteligência é entender quem é a Fernanda por dentro, quem é a Fernanda na alma, quem é a Fernanda até mesmo assim no que ela expressa, mas na Uhum. sua fé, nos seus sentimentos, naquilo que ela tem por dentro como valores, valores inegociáveis, sentimentos e tudo aquilo que tem. Bem, eu estou fazendo essa distinção aqui porque essa distinção ela é muito importante, porque é assim que deveria ser um processo educacional. E manter os filhos dentro de uma posição. Meu filho, tu tem que medir a realidade. A realidade é isso aqui, está com teus olhos. Vai mensurar tamanho, altura, o que tu está vendo com os olhos. Mas não para aí não. Não para aí não. A palavra inteligência vem do ler por dentro. Né? Ler por dentro da realidade. O sentido da vida, propriamente dito. Essa palavra, esse termo sentido da vida, ele não é adquirido pela razão. Ele é adquirido pela inteligência. Porque eu só Exato. consigo perceber a vida dentro dela, sabe? Os valores, a cultura, por assim dizer, a espiritualidade, a própria liberdade, né? Se você a encaixota ela dentro dos teus moldes, né? Dos teus parâmetros, você corre um risco de não perceber a coisa como ela é, a vida como ela é, os sentimentos como eles são, a inteligência como ela é, Deus como ele é. A gente tem os parâmetros, né, que muito bem são estabelecidos. Né? Aquilo que a gente estava falando. Não, beleza, o padre Paulo Ricardo falou, então pode assistir Senhor dos Anéis. Mas, mas porque ele falou, então eu não posso ir lá e entender o porquê que ele falou aquilo. Né? O que está por detrás dessa, entre aspas, permissão que existe? Olha só o tanto que nós somos ausentes de nós mesmos, o tanto que nós não somos livres, porque a Verdade. gente precisa que um outro dê para a gente a liberdade. Exato. Que um outro dê para a gente, graças a Deus que foi o padre Paulo Ricardo. Se fosse o Felipe Neto, puta que pariu, a gente estava lascado. Tava lascado. Não, o Felipe Neto falou, pode ir lá, pode assistir. Aí Isso é pronto, aí você vai assim, importante. então vai pro inferno, Importante então. falar sobre isso. Precisamos de critérios e de bons critérios. Por gentileza, Bons. busquem critérios católicos, critérios cristãos que vai te ordenar para buscar a verdade. Porque senão critérios, você pode ter aí uma gama de pessoas te oferecendo critérios, né? E é isso que estão fazendo. Mas eu gostei muito, padre, da sua observação de como que era o nosso olhar, né? Que a gente pode tanto inteligir, né? Querer ler por dentro, buscar ali, buscar o entendimento, a compreensão daquilo que nós estamos vendo para além da forma, podemos também ver a forma. Então depende de nós que estamos vendo. E aqui vale a questão de uma frase de São João da Cruz, que diz assim: para um homem de coração puro, tudo se transforma em mensagem divina. Percebe que a diferença está no homem que vê. Então, muitas vezes, nós já estamos tão chagados por uma mentalidade tão poluída, já tão decaída, que parece que tudo que a gente olha, a gente vai ver ali o feminismo, o materialismo e todos os ismos e todas as ideologias. Não, calma. Perceba que você também pode ver isso com a pureza de um homem que busca ver aqui o que Deus pode te oferecer a partir disso. Então significa que agora pode. Fernanda, está liberado, vamos assistir tudo aqui agora em casa, porque eu vou agora sempre buscar ali ver a Deus e vou assistir tudo o tempo. Não.
A gente não está liberando, deliberando, tipo assim, assista todo mês, é isso mesmo, rasga os livros e vai lá consumir desenho animado, porque isso educa. Não. O que nós estamos falando é, não subestime a pureza do olhar do seu filho para aquilo que ele está assistindo. Um problema é deixá-lo assistir deliberadamente, sem a sua orientação, sem o teu conhecimento daquilo que ele está assistindo, sem o critério cristão verdadeiro, e não negar para ele esta possibilidade de acesso de algo que é da sua realidade por medo. Por um medo que você não sabe nem explicar, como o senhor deu do exemplo do padre quando falou do Senhor dos Anéis. Precisamos buscar a verdade e nos capacitar para ajudar os nossos filhos a enxergar como eles enxergam, através da pureza. E essa pureza tem que entender que ela vai sempre partir daquilo que ele está se alimentando no dia a dia. Como o exemplo do Pedro Miguel, mãe, eu vou chegar na escola diferente, porque ele está se alimentando de algo bom, ele consegue enxergar para as realidades da escola e perceber que ele precisa ser diferente. Porque, porque você vai dar isso para o seu filho vai ter a capacidade de ver isso sobre uma nova perspectiva, com o coração puro. Perfeito, porque eu tenho que pegar o comentário aqui do Vitor, ele colocou ressignificar o que dá para ressignificar. Porque realmente tem horas que lixo é lixo. Lixo é lixo. Lixo é lixo. Você não vai. Não dá nem para reciclar, quanto mais ressignificar. Né? Exato. Lixo é lixo. Desenho lixo tem muito. Desenho lixo joga no lixo mesmo. Sem perspectiva de melhora, tentar salvar de um jeito, de outro, não, lixo é lixo. Mas percebem que se não houver um pai com critério, dando os filhos ao critério também, eles vão comer lixo. Eles vão se acostumar ao lixo. Então, assim, tem coisas que dá para ressignificar, mas tem coisas que não dá, é lixo mesmo, joga fora. Né? E aí, essa capacidade de inteligência que sai dos pais e dá aos filhos, faz com que eles se tornem pessoas maduras. Exato. Pessoas maduras. Uma amiga da Bel disse que não gostava do irmão. Ela disse, pois eu gosto do meu irmão. Ele falou pra gente achando aquilo um absurdo, o que de fato é. Sim, Vitor, deixa eu tentar entender aqui. É porque a Bel que não gosta do irmão. A Bel é a princesa. A Bel é uma princesa. Ela gosta do irmão dela, sim. Foi uma amiga dela que falou que não gosta do irmão dela, e a Bel falou assim, não, eu gosto do meu. Muito bom. Muito bom, Vitor. Imagina se deixarmos a esmos na programação da TV e afins. Eles vão começar a interiorizar essas experiências dessa forma negativa. Mas se o pai fala assim, olha só, como que pode a princesa não gostar do irmãozinho? Imagina, como que o irmãozinho vai se sentir? E você começa a dar para o seu filho nesta hora, que está passando esse tipo de cena, o significado daquela cena, a busca da verdade dessa cena, a criança, eita, é mesmo? Então, se eu não gostar do meu irmão, como que eu vou ser? E como que o meu irmão vai ficar? Então, você cria aqui as possibilidades das experiências. Queria aproveitar essa reta final. Fernanda, a Bel é uma princesa de verdade, a filha do Vitor. Ela que gosta do irmãozinho. E sim! E aí, então, a amiguinha... Ô, Vitor, ajuda a gente. Foi a amiguinha que viu o desenho animado e falou que não gosta do irmão? Mas olha que legal, a Bel, filha do Vitor, tem essa experiência de que eu gosto do meu irmão e tem a coragem de testemunhar. Eu gosto do meu irmão para uma amiga que estaria ali influenciando de que não gosto do meu irmão e não gostar do irmão não é bom. A Bel recebeu critérios, né, Vitor? O Vitor é bravo. Tenho certeza que acompanha bem de perto. Padre, eu queria entrar aqui, antes que a gente terminasse, aproveitar que a gente está chegando na reta final, um desenho animal. Foi um fato real. Poxa vida, Vitor, olha aí. Mas que bom que a Bel tem critérios e que ela tenha coragem de anunciar isso para as irmãzinhas.
para as amiguinhas. O papo surgiu numa brincadeira de criança, não só nos desenhos animados, na existência, na realidade dele. Obrigado, Vitor, isso mesmo. Ali no círculo de amizade, nas conversas, numa festinha, em algum lugar com os primos, os nossos filhos não estão o tempo inteiro só diante das situações favoráveis, perfeitas, diante de um cenário ideal. E uma das formas de podermos capacitar os nossos filhos para essas adversidades é também usando os desenhos ao nosso favor. E eu queria usar aqui, Padre, o desenho dos Incríveis. Foi um desenho animado que me inspirou, que me animou, que eu saí de lá, quando eu fui assistir com os meninos, eu saí, eu acho que mais feliz do que eles. Mãe, mas como assim? Como assim? Aí a gente começou a conversar do desenho animado, percebendo a beleza que aquele desenho pode trazer para a construção familiar. Inclusive, depois foram abertos e tiveram mais um filho, né, no desdobramento do desenho animado. Mas aqui, por exemplo, a sociedade não compreendia ali o esforço do super-herói de fazer o bem. E aí começou, então, tá proibido ser herói, não sei o quê, e aquele impulso dentro deles, aquilo que existia dentro deles, querendo sair, eles querendo ser heróis. Como explicar isso para os nossos filhos? Olha só o nosso desejo de santidade. O mundo não aceita isso. Mas isso não pode calar dentro de nós. E no final do desenho animado, a sociedade foi lá, aceitou, viu que realmente era necessário e eles voltaram a ser o herói da cidade. No final das contas, nós vamos receber esse salário, perceber que é luta, perceber que está movimentando dentro da gente, né? Perceber o valor da família lutando junto, o quanto eles são melhores juntos, né? Tem ali, usando a favor do temperamento. Você assistiu esse desenho, Padre? Assisti um bocado de vez. Um bocado de vezes é bom, né? Usando a favor dos temperamentos. O pai, o Beto, você lembra dele, aquele fortão? Eu lembro. Bruto. Eu até acho que eu pareço um pouco com ele. Só que o temperamento dele não parece com o do senhor, não. É verdade, o bicho é grosso. O bicho é grosso, é bruto, fica dentro dele assim, qualquer coisa que acontece com ele, ele reage na hora, o chefe briga, a mulher já pediu 1000 vezes para ele não brigar com o chefe, que a família não aguenta mais ter que mudar de cidade, ele vai lá, quando o chefe fala alguma coisa, ele avança no chefe na hora, é um colérico nato, tem o temperamento do fogo, mas se realiza na ação. Tanto é que ele ficava com um amigo lá escutando na onda do rádio quando tinha algum crime para ele poder ir lá e salvar. E quando ele fazia essa boa ação, voltava para casa realizado. O que realiza uma pessoa do temperamento colérico? Tá vendo, meu filho? Como que ele se realiza no trabalho, mas ele pega uma importância, o valor do trabalho. Mas você percebe que ele não cumprir com o trabalho diário, com aquilo que ele realmente precisava cumprir, prejudica a família, prejudica os outros que estão ao redor, prejudica ele mesmo, porque ele acaba não colocando valor no pequeno trabalho, achando que só o grande tem importância. Se ele colocasse valor no pequeno trabalho e fizesse o grande também, não ia ter problema, ele estaria ali realizando os dois lados, o pequeno e o grande. Não ia ser melhor para todo mundo? Os filhos não iam ter que mudar tanto da escola? Aí a criança já começa a pensar nos valores próprios do temperamento do colérico. A mãe, mulher elástica, falei, ai, queria esses poderes. Pega um menino com a mão, pega outro menino com o braço, pega uma panela com a perna. E a mãe que se estende, que se adapta a todas as circunstâncias, vira barco, vira um paraquedas. A mãe que acolhe a todo mundo, que está acudindo o pai, os filhos e a si mesma e os amigos. A mãe do temperamento da água, fleumática. Quando a gente vai percebendo que quanto linda, que... meu Deus. O quanto que ela pode se desdobrar, o quanto que ela é acolhedora para todos e falar assim, olha a capacidade. Depois de tanto falar para o marido, não vai, de repente foi ela que foi lá e salvou o marido. Olha a força que tem nesta mulher do temperamento fleumático. E aí a gente vai desdobrando. Mas eu acho que a Violeta também é fleumática.
Não! A Violeta toda na Será que dela ela... ali, caladona. Quando vai falar as coisas, marcava seco ali, a expressão, sempre de mau humor, sempre... Não aceitava ninguém. Sai, menino, você não entende de nada. Se escondia. Tanto é que o poder dela era de ficar transparente. Eu Que é queria pra ver ninguém me isso. ver. Que é pra ninguém me ver. Mas qual foi a diferença? Naquela guerra toda, sai menino, você não entende de nada, menino chato, menino não sei o quê. Quando os dois se uniram, os dois conseguiram salvar os pais. Então, quando o melancólico, né? A Violeta é melancólica pura, 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 pura. E quando ela se abriu para trabalhar em conjunto com o irmão, então ela conseguiu ali vencer, percebeu tanto que foi bom, no final das contas, mesmo sem querer, ela deu uma comemoradinha lá com o irmão, tipo, não, mas não empolga não, é só isso. E por último tem o caçula, o Flecha. Adivinha, padre, qual o temperamento do Flecha? Ali é fogo para dar com pau, velho. Padre, o menino não para quieto, fala mais que o homem da cobra, corre para todos os lados, impulsivo todo, tem uma energia que não para. O garotinho é puro ar, puro sanguíneo, não tá, bateu aqui, bateu dali. É o mais novinho que ele pega fogo, né? O bebezinho no 2. Tem 4 temperamentos. O quinto que veio, aí veio colérico também, porque os coléricos eles marcam, né? O bebezinho que veio no 2, nos Incríveis 2, pega fogo e tudo é colérico, né? Nervoso, vira aquele monstrinho. Mas o Flecha é aquele rapidinho, aquele ligeirinho. Impulsivo, todo vaidoso, com os cabelos loiros arrepiados e ficava todo... O Flecha é sanguíneo pesado. Sanguíneo pesado, mas quando deu uma responsabilidade, quando deram uma responsabilidade, que ele viu que tinha que fazer alguma coisa, dele surgiram as melhores estratégias. Ele que chegou perto da irmã, falou assim, a gente vai precisar trabalhar junto. E aí ele falou assim, então vamos, então tô pronto, vamos fazer. E quando coloca ele para agir, para realizar, e aí ele consegue desenvolver e fica mais feliz, precisa dar também credibilidades para o sanguíneo. Ele não é só avoado, não. É verdade. Então, veja assim um exemplo, né, que eu quis trazer concreto para os pais de como a gente pode usar um desenho animado. Perfeito, que legal. E conversar com as crianças a respeito de coisas mais altas, né? Sair dali da razão, da forma que eles estão vendo crua, nua, e transcender, ajudá-los a ver para além daquilo que eles estão vendo e fazer com que isso se comunique com a educação que nós estamos dando para os nossos filhos, não é? Muito massa, você é fera, Fernandinho. Padre, mas olha só, estava conversando com a Thaís e a gente quer que essa live fique como introdução de uma aula que a gente vai dar especial no curso. Tem um curso em que eu vou falar somente assim e com vários exemplos ricos sobre como nós podemos usar o desenho animado para conversar com os nossos filhos sobre os temperamentos. Porque muitas vezes ficamos sem recursos, ficamos ali sem saber como falar com eles concretamente. E como a gente disse na live, as experiências nos ajudam muito a trazer para os nossos filhos coisas mais concretas acerca da educação que nós estamos dando. Então vai ter uma aula específica para falar sobre os desenhos animados e temperamentos no curso. Então o senhor topa que essa live fica aqui no nosso canal por 48 horas e eu deixá-la depois disponível só para quem está fazendo o curso? Perfeito, perfeito. Podemos fazer isso? Mas também eu não quero ser injusta com quem está vendo agora e de repente ficou com vontade de aprender como pode fazer para ajudar os filhos a ver os desenhos animados e melhor, como o senhor disse, como os pais podem receber mais critérios para ficarem mais inteligentes acerca de como olhar para os filhos e como olhar para a realidade. Então, vou abrir o carrinho de novo, vou deixar o curso disponível também por 48 horas. Gente, perde não, hein? Ô padre, o senhor assistiu algumas aulas do curso, o que o senhor tem para dizer do curso? Olha, o que eu tenho a dizer é que é um curso muito completo.
exatamente o que estávamos falando aqui nessa aula live. É, é um curso que vai dar aos pais critérios, baseado no processo de educação, a partir do conhecimento dos temperamentos, vai fazer com que pais tenham critérios de ajudar os filhos a crescerem. E, sobretudo, critérios e também trabalhar um pouco dessa realidade de potência, né? De potencializar. Às vezes me incomoda quando os temperamentos são olhados tão somente vislumbrando ou privilegiando o defeito dominante. O que também é muito importante, né? Mas também de olhar para o aspecto de que os temperamentos também têm as suas potencialidades. Eles podem vir a ser, sabe? Eles Sim. podem ser orientados para o bem, para o crescimento, para a liberdade, para a construção de um caráter, para a construção de uma segurança, de uma autoestima, de uma espiritualidade, né? Orientar os temperamentos para que os filhos tenham uma espiritualidade a partir do que eles são enquanto temperamentos. E aí eu vejo que as aulas que eu já vi até agora, para mim, deixa muito claro isso. Tanto a questão dos critérios, como a questão de dar aos pais essa noção de potencialidade, de fazer com que os filhos que não são passem a ser. Exato. Então Achei não massa. perca, galera. O curso está muito bom, o pessoal está gostando. Você ainda então vai ter mais uma chance. Vou deixar então esta live salva por 48 horas. Depois ela vai compor uma outra aula em que eu vou falar com vocês sobre mais recursos de como explorar melhor os desenhos animados. E aí essa aqui vai ser a introdução e vou dar então uma aula 2. Vai ter aula do padre falando sobre o temperamento do pai educador, como que você pode usar o seu temperamento a favor da educação do seu filho. Né? A gente está falando ali sobre todo o caminho do temperamento, você vai compreender melhor o que é o temperamento, como que ele se manifesta na vida concreta do seu filho, na sua também, vai receber ali o olhar simbólico, né? A educação do olhar, essa conversão do olhar que nós precisamos fazer em nós, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a se compreender quanto pessoa e a compreender o seu temperamento como uma potência, né? Então, tudo isso no curso e muito mais. Vai ter bônus da doutora Milena, vai ter bônus do Tadeu, vai ter bônus do padre meu e é isso. Vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa boa. Você não pode perder. Nossa live já está acabando o nosso tempo, então confere, por gentileza. Veja a aula lá gratuita e se inscreva. Só tem hoje e amanhã, 48 horas, nós vamos deixar disponível para que você faça a sua inscrição se ainda quiser, tá bom? Fernandinha, obrigado pelo convite, viu? É muito legal falar contigo sempre. Obrigada, padre. Eu não poderia falar deste tema sem a sua presença, para que a gente pudesse dar o verdadeiro tom do que nós queremos dar acerca de como assistir os desenhos, de como ajudar os nossos filhos a usar a ficção a seu favor. Obrigada pela sua parceria, obrigada pela sua bênção, pela sua direção espiritual, por nos ajudar a educar os nossos filhos e ajudar as famílias a educarem os filhos deles a partir da realidade cristã. Sua bênção, Padre Wesley. Deus te abençoe ricamente, abençoe a todos. Amém. Obrigada. Tchau, padre. Tchau, Um pessoal. abraço. Boa noite.